Nos anos 80, se você dissesse a um fã de futebol do Brasil que aos sábados ele estaria acordando às 8h30 para assistir jogos do campeonato inglês, esse boleiro com certeza daria risadas na sua cara. Como é que o campeonato inglês virou esse produto global, universal, que até mesmo nós do país do futebol acompanhamos semanalmente? Como nasceu a Premier League? Como é a história da televisão e da transmissão dos jogos pela televisão na Inglaterra? Como é que se formou o modelo de distribuição de dinheiro na Inglaterra? Como a Premier League virou a liga mais poderosa e rica do futebol mundial? É o nosso tema de hoje no Meio de Campo, Futebol e sua História. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Idelber Avelar, estou aqui com meu parceiro Diego Ambrosini no Meio de Campo, Futebol e sua História, e a gente está dando sequência a um episódio que fizemos algumas semanas atrás sobre a economia do futebol, em que nós colocamos muita coisa na mesa e prometemos voltar ao tema com episódios separadinhos sobre cada aspecto do problema. E o nosso tema de hoje é a liga que forneceu o paradigma para a arrecadação via direitos de transmissão televisiva, que é a Premier League inglesa, fundada em 1992. Esse é o tema do papo de hoje. Diego. Alô, alô, Idelber. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo. De fato, né, o direito de transmissão, a grana arrecadada com o direito de transmissão de televisiva, atualmente é a maior fatia do faturamento dos clubes de futebol pelo mundo afora, né? E a Premier League é o exemplo, o paradigma, né, em torno do qual isso aí acabou evoluindo. Tem, na verdade, claro que cada país tem o seu contexto, a gente vai deixar para explorar mais um pouquinho outros países europeus e também o Brasil, tem o seu histórico particular, vamos deixar para fazer isso em outros programas, né, logo mais em seguida, mas hoje a gente vai focar na Premier League, na Liga Inglesa, na verdade, né, e até a ideia eu acho que eu posso começar te provocando por aí, né, a Premier League ela foi fundada em 92, né, antes de 1992, teve muito futebol na Inglaterra, né? 100 anos de futebol antes disso, futebol profissional. E a gente tende a achar, muitas vezes, que a televisão nasceu junto com o futebol nasceu junto com a televisão. E não é bem assim, né? Houve uma convergência da TV a partir da Inglaterra, mas também em outros países, e no Brasil a gente vai contar uma história particular, principalmente a partir dos anos 90, né? E tem aí uma coincidência de datas que não é tão coincidência assim com a fundação da Premier League. Mas antes da Premier League, como é que era a transmissão de futebol na televisão inglesa? A gente tende a achar que passava futebol todo fim de semana, mas como é que era que funcionava isso? E se você puder começar a falar também o papel da Liga e da Football Association, da FA, nessa ideia de transmissão, né? Porque, no fundo, a Inglaterra tem um horizonte midiático, de mídia, relativamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Sim, muito diferente. A primeira coisa que valeria a pena explicar ao pessoal é que a CBF inglesa, que é a Football Association, ela nunca organizou o campeonato inglês, certo? O campeonato inglês sempre foi organizado pela liga. A liga de futebol, a English Football League, ela é fundada em 1888. E é ali que começa o campeonato inglês, que sempre foi de pontos corridos. A FA, ela apenas toma conta da seleção inglesa e de uma outra competição, que é a FA Cup. O campeonato inglês, propriamente dito, ele sempre foi organizado pela Liga. A Liga é fundada em 1888, com 12 clubes. Eu acho que vale a pena recitar, né? Os 12 clubes, para o pessoal ter a ideia de quem estava lá. Vamos por ordem alfabética: Accrington Stanley, Aston Villa, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Burnley, Derby County, Everton,
Preston North End, Notts County, Stoke City, Wolverhampton Wanderers e West Bromwich Albion. Esses são os 12 clubes que fundam a Liga Inglesa em 1888. São basicamente clubes do Norte e das Midlands, né? Não tem clube de Londres. Pois bem, já em 1892, a EFL canibaliza uma outra liga que se chamava Football Alliance, e a partir dos times da Football Alliance forma-se uma segunda divisão. E a partir, nos primeiros 2 anos, não tem promoção e rebaixamento, mas logo os institutos da promoção e do rebaixamento são estabelecidos. Em 1920, você já tem uma terceira divisão e vai se formando a pirâmide, tal como nós a conhecemos hoje, certo? A parte profissional da pirâmide, ela é chamada de EFL propriamente dita, ela é a Liga de Futebol Profissional e ela tem 92 clubes. Então, o primeiro drama na venda dos direitos de televisão é que você tinha que ter acordo dos 92 clubes para organizar qualquer coisa, em termos de transmissão dos direitos, de cessão dos direitos de transmissão. E aí você tocou num ponto-chave. A gente no Brasil, nos anos 60, 70, até os anos 80, nós no Brasil tínhamos muito mais futebol na televisão do que os ingleses. A Inglaterra tradicionalmente trabalhou com a premissa de que a transmissão dos jogos ao vivo retira público dos estádios, mesmo para as praças que não são a praça em que está acontecendo o jogo. Então, sempre se trabalhou com essa ideia. E essa ideia persiste até hoje no blackout de sábado às 15 horas. Esse é um ponto que eu acho que pouca gente, a não ser os cracudos de futebol, jornalistas de futebol, pouca gente vai saber disso, mas até hoje, na Inglaterra, é proibido passar futebol ao vivo aos sábados, 15 horas. Por quê? Porque sábado às 15 horas acontecem todos os jogos da segunda divisão, ou quase todos, da segunda divisão, todos os jogos da terceira divisão, todos os jogos da quarta divisão e todos os jogos do que se chama non-league football, que é o futebol não profissional, que na verdade na quinta divisão já está profissionalizado, enfim. Esse bloqueio é curiosíssimo, Diego, porque eu gosto de começar minhas aulas sobre transmissão de futebol na televisão com meus alunos, dizendo isso. Quais são os 3 únicos países do mundo onde é impossível assistir legalmente aos jogos da Premier League que ocorrem aos sábados, 15 horas, horário de Londres? São 3: Coreia do Norte, Cuba e o próprio Reino Unido. Isso é uma das partes que nós não queremos copiar, ok? Algumas das coisas que aconteceram com a Premier League são coisas muito boas, que são modelos para que nos quais a gente pode se inspirar. Mas esse bloqueio, ele é tributário de uma longa história de relações complicadas do futebol inglês com a televisão. Então vamos lá com a história rapidinho para a gente ter as balizas aqui. O futebol aparece pela primeira vez na televisão, na Inglaterra, em 1937. E durante, digamos, as décadas principalmente a década de 50, também a década de 60, a grande vedete da transmissão televisiva na Inglaterra era a final da FA Cup. Porque a final da FA Cup era fácil de negociar. A organização da FA Cup sempre esteve, continua estando, a cargo da FA, da Football Association, que é a CBF inglesa, e é fácil, então, vender aqueles direitos, e no final da temporada, em geral, final de maio, meados de maio, às vezes começo de maio, acontecia aquela grande festa que todo mundo via a final da FA Cup na televisão. O marco disso é a final da FA Cup de 1953, entre Bolton Wanderers e Blackpool. Ela é importante porque
iria acontecer, uns dias depois, a coroação da Rainha Elizabeth, que ocasionou um boom muito grande de venda de aparelhos de televisão. Por causa dessa coroação e da coincidência da coroação com a final da FA Cup, multidões, milhões de pessoas assistiram à final da FA Cup, que foi, digamos, o primeiro título do Stanley Matthews. Ela é conhecida como a final do Stanley Matthews, porque o time dele, o Blackpool, estava perdendo de 3-1, e o Stanley Matthews, extraordinário ponta-direita, acabou com o jogo, e o Blackpool virou para cima do Bolton e marcou 4-3. E ele era super veterano já, e já era o fim da carreira dele. Já era um cabra de 38 anos, uma coisa Uhum. assim. Ele ainda, em 1956, pouca gente sabe disso também, o Stanley Matthews daria um baile na seleção brasileira. Esse jogo está disponível para se assistir no Futbalia, acontece em Wembley, a Inglaterra ganha do Brasil de 4-2. E é uma partida lamentável do Nilton Santos, que é feito de gato e sapato pelo Stanley Matthews, e o Nilton Santos, inclusive, comenta isso, sem grandes problemas e tal. E esse... Oi, Delber. Não, agora indo em frente, né? Quer dizer, resumindo o que você falou, futebol ao vivo mesmo na televisão britânica era sempre na BBC ou na ITV, que era outra rede, né, comercial que havia, e basicamente era a final da FA, né? Da FA Cup, e alguns jogos da seleção. Muda um pouquinho em 1960, para te dar uma ideia dos valores irrisórios que eram pagos. O Match of the Day é criado em quando? Em que 64. momento? 64. E pelo Match of the Day, para quem não conhece, o Match of the Day é um programa de melhores momentos, gols e melhores momentos. Para o pessoal da nossa geração, que se acostumou a ver gols e melhores momentos do Fantástico, imaginem aquilo, só que mais bem feito, com comentários táticos, etc. E esse programa, ele se inaugura na BBC em 1964, e mais ou menos a Inglaterra se acostuma com a ideia de que o consumo de futebol na televisão acontece em melhores momentos, né? Acontece com highlights e gols no final do dia. Não era totalmente bloqueado o futebol na televisão. Vamos lá. Em 1960, a Liga de Futebol assina um contrato com a BBC para transmitir 26 jogos ao longo da temporada. Certo. Agora, o detalhe. Não podia transmitir o jogo completo. Os clubes só permitiam que as câmeras começassem a rodar no segundo tempo. E, para isso, a BBC pagou 150 mil libras. Tá? Esse modelo, ele desmorona muito rapidinho. Os clubes, para começar, o Arsenal e o Tottenham, quebram fecham, não deixam as câmeras rodar nem no segundo tempo. E a relação do futebol com a televisão na Inglaterra continua mais ou menos assim. As pessoas assistiam a final da FA Cup na BBC, assistiam um ou outro jogo da seleção inglesa e assistiam alguns jogos, em geral 10 jogos, por ano, da Liga. Nos anos 80, vamos rodando para a gente chegar onde a gente quer chegar, né? Nos anos 80, a situação do futebol inglês era periclitante. E aqui a gente tem que fazer um parênteses para largar a televisão por um momento e falar do futebol em si. Nos anos 80, a ida dos torcedores ao estádio começou a se transformar em uma coisa meio perigosa. Estádios que estavam caindo aos pedaços, em geral, estádios erguidos no século XIX, com banheiros que não eram apenas sujos e com cheiro ruim, não. Eram banheiros completamente precários, que não eram mais do que uma latinha cercada por uma porta de plástico
e ligado a uma fossa. Isso era um banheiro. Se você está perguntando como era o banheiro das mulheres, é porque você não entendeu ainda a gravidade do problema. Não tinha banheiro de mulher. Naquele momento, o hooliganismo começa a ser um fenômeno preocupante, né? Estamos no contexto da Margaret Thatcher, que odiava futebol. Estamos no contexto de 1985, em que acontece a tragédia de Heysel, que é a final da Champions League, então chamada Copa Europeia, entre Liverpool e Juventus de Turim, em Bruxelas, no estádio Heysel, em que a selvageria de parte dos torcedores do Liverpool cria uma situação em que as balizas ali que separam as torcidas são derrubadas, dezenas de torcedores da Juventus morrem pisoteados, eu não tenho o número exato na cabeça, mas são dezenas de mortes. E a Inglaterra é banida das competições europeias a partir de 1985. Esse exílio dura 5 anos, até 1990. Pois bem, no ano de 1982, tem um dado que é importante a gente destacar. Delber, só para citar uma outra situação também foi o desastre de Hillsborough, né, em Sheffield, em que houve superlotação e Isso, pisoteamento, várias pessoas morreram. em Isso foi na própria 89. Inglaterra, 89, isso, né? Isso. Ali, culpa da polícia. Culpa da Sim. polícia e dos organizadores, inclusive é uma disputa simbólica muito importante na Inglaterra, porque para eximir de responsabilidades, as autoridades, digamos, para se eximirem de responsabilidades, elas colocaram a culpa no hooliganismo. E ali não. Sim. Ali não tinha ninguém bêbado, ali era simplesmente uma superlotação uma e a polícia superlotação, mandando o pessoal entrar, né, no estádio. polícia mandando entrar e as roletas absolutamente precárias para dar conta de uma multidão daquele tamanho, né? Sim. Nos anos 80, tem um detalhe que é o seguinte: os grandes clubes começam a ter executivos um pouco mais jovens, um pouco mais arejados, que começam a visitar os Estados Unidos e começam a olhar como é o produto do futebol americano, especialmente na televisão, que naquele momento já está passando na televisão, enfim, todo dia, para todo mundo assistir, todos os jogos, etc. Para dar uma ideia do choque que esses jovens executivos tiveram. Eu estou com os números aqui que são chocantes. Em 1982, a NFL fecha um contrato para a transmissão dos jogos pela televisão por 2 bilhões de dólares. Bilhões com B. No ano seguinte, a Liga de Futebol da Inglaterra fecha um contrato por 2 anos para a transmissão de 10 jogos por ano com a BBC, que é no valor de 5,2 milhões, com M. Ou seja, naquele momento, a diferença entre os direitos de TV do futebol americano, os direitos de TV do futebol na Inglaterra, era a diferença de B para M, entende? Era uma diferença de ordens de magnitude. Uma coisa absolutamente, enfim, estratosférica a diferença. Esse contrato de 2 anos, fechado em 83, ele não é renovado em 85. As negociações empacam, os clubes liderados por um sujeito do Oxford United, que era aqueles cartolões velhos, assim, de fumava charuto e tal, apesar de ser clube profissional, tá? Os clubes são profissionais na Inglaterra desde 1885, só que eles nunca foram geridos como empresas exatamente, eles eram geridos, os donos, executivos, etc., eram entendidos como uma espécie de guardiães, assim, de uma propriedade coletiva, né? Não era exatamente a mentalidade de empresa. Nos anos 80 começa a aparecer essa garotada executiva com mentalidade empresarial. E eles olham e viram e falam assim, mas pera lá, tem esse esporte aqui que só os Estados Unidos jogam, ninguém mais joga. Só eles assistem, ninguém mais assiste.
E eles vendem por 2 bilhões. E o nosso, que é um esporte que é jogado em 190 países, que é o esporte mais popular em, sei lá, 150 países, e nós estamos vendendo por 2 milhões, né? Detalhe, esses 2 milhões eram divididos igualmente, não pelos 20 times da primeira divisão, ou 22 times da primeira divisão naquele momento. Era dividido pela liga, pelos 92 times da liga, né? Naquele momento, claro, os Big Five começam a conversar com um executivo também novo da ITV. Vale lembrar, né, que os Big Five não são Não são exatamente os os Big Big Six de Six. hoje. Vamos lá entender. O A fundação da Premier League, o que a gente está contando aqui, a pré-história dessa fundação, a fundação da Premier League ela é impulsionada inicialmente pelo que se chamava, no começo dos anos 90, de Big Five. Esses Big Five não incluem o Chelsea e não incluem o Manchester City. Esses 2 clubes viram clubes gigantes depois. O Big Five, no começo dos anos 90, são Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester United, Liverpool e Everton. O Everton, que é um time muito tradicional, é fundador da liga, ao contrário de todos esses outros que eu citei. E ele participa ali daquelas conversas dizendo, não, pera lá, né? Nós temos um produto aqui que ele precisa ser vendido de outra maneira. Pois bem, o outro marco dessa história, Diego, é no final dos anos 80, a ITV faz uma proposta de 1 milhão de libras para cada um dos 5. E fala, olha, os outros 87 que se virem. Nós queremos transmitir os jogos de vocês. Corta para o Murdoch e a Sky. O Murdoch, para quem não conhece Rupert Murdoch, Então, esse aqui agora é um personagem importante, né? ele é o personagem, né? Ele é o Exato. personagem. Então, relembrando, até hoje, até esse momento, né, que é a final passagem para os anos 90, só a BBC e a ITV, que eram duas broadcasters, né, públicas, duas redes públicas, transmitiam jogos. Isso. E aí a gente vai aparecer o Murdoch, que era o cara que era da Sky TV, e que entra em funcionamento, né, um novo tipo de TV, que é a TV fechada, né? Então vem nos anos 90, a gente vai ver essa virada da TV fechada e essa associação do Murdoch com aquilo que viria a ser a fundação da Premier League, não é isso? Conta mais Exato. pra O gente. Murdoch é um grande empresário no ramo das comunicações Uhum. e o futebol entra para salvar o cara. Porque ele tinha já, desde 1987, estabelecido a Sky, na Inglaterra, que era TV a satélite, né? Você compra o satélite, põe lá e paga uma assinatura pelo satélite, né? Não é bem TV a cabo. E aí tem uma explicação técnica sobre por que na Inglaterra tinha Certo. satélite e nos Estados Unidos a cabo, etc. Mas, enfim, em 1992, quando bate-se o martelo para a fundação da Premier League, o Cabra está perdendo 1 milhão de libras por semana. Porque a Inglaterra tinha uma cultura forte de televisão pública, certo? A BBC com uma programação de qualidade, etc. As pessoas não pagavam TV por assinatura. Elas não pagavam. Para que eu vou pagar TV por assinatura? Eu tenho 4 canais públicos de ótima qualidade aqui e tal. O Murdoch, que estava cansado de ouvir em festas sociais e em jantares que a Inglaterra tinha a melhor televisão do mundo, se encheu de obsessão de provar que não, que eles não sabiam o que era televisão. A televisão, a melhor televisão do mundo, era a televisão que ele via em Nova York. 50, 60, 70 canais diferentes, possibilidades múltiplas, pay-per-view e o cacete a quatro. Pois bem, para resumir uma longa história, o Murdoch vem de muito tempo a história de o futebol salvá-lo.
Porque sabe que o futebol já tinha salvado esse cabra, Diego, no seguinte episódio. Em 1969, ele compra o The Sun, que era um jornal de esquerda. Tem essa pré-história do The Sun que talvez as pessoas não saibam, né? O The Sun é um tabloide, certo? Mas ele nem sempre foi um tabloide. Em 1969, ele era um jornal de esquerda. O Murdoch comprou um jornal de nicho, digamos, um jornal mesmo, de notícias, mas era tipo o Guardian hoje, um jornal de esquerda, até mais à esquerda do que o Guardian é hoje. Pois bem, ele compra o The Sun e transforma o The Sun em um tabloide em que há fofocas de celebridades, protagonismo das mulheres meio objetificadas, assim, com roupas sugestivas, aquela pegada meio sexista, e futebol. Muito, muito, muito futebol. E, com isso, ele transforma, em 3 anos, o The Sun no maior jornal da Inglaterra. O jornal mais vendido da Inglaterra, né? Colocar assim. Impressionante. O futebol salvou o cara em 72, de 69 a 72, e o futebol voltou a salvar o cara em 92. Como aconteceu, então, a fundação? A gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, eu vou contar rapidamente o que aconteceu em 1992. Com essa geração de jovens executivos, tá? Vamos só dar os nomes aqui para o pessoal depois procurar, se quiser. É o David Dean, do Arsenal, Philip Carter, do Everton, Noel White, do Liverpool, Martin Edwards, do Manchester United, Irving Scholar, do Tottenham. Eles começam a conversar sobre o que eles chamavam naquele momento a opção nuclear. Que a opção nuclear era Implodir. separar Uhum. da liga de futebol e formar uma outra entidade jurídica. No momento que você forma uma outra entidade jurídica, que é o que viria a ser chamado Premier League, você incorre em um problema, certo? Porque você corre o risco de acabar com uma das instituições mais veneráveis do futebol, que é o rebaixamento e a promoção. Uhum. A Premier League surge em 1992 com o compromisso de manter os institutos do rebaixamento e da promoção. Ou seja, hoje, digamos, o Burnley é parte da Premier League, mas se ele for rebaixado, ele volta a ser um membro da EFL, da Liga de Futebol. Pois bem, acontece ali um leilão. Esse leilão, ele revela uma coisa interessante, que é o seguinte: já existia leilão, mas era um leilão de mentirinha. Por que era um leilão de mentirinha? Porque a BBC era uma emissora pública e a ITV é uma emissora pública. E na última negociação que acontece com as duas, no final dos anos 80, em que cada uma tem que fazer a sua oferta, os dois representantes das duas emissoras descem juntos do mesmo táxi, chegando para a reunião. E os caras dizem: não, mas pera lá, isso aqui é formação de monopólio, né? Eles não estão competindo entre si, eles estão fixando o preço, né? Eles estão fixando o preço. A ITV, com um executivo relativamente novo também, chamado Greg Dyke, ele topa subir bastante a oferta. 4 dias antes da reunião em que vai acontecer a escolha, os dois representantes, né, da ITV e da Sky, do Murdoch, fazem as suas apresentações e chega com marca do correio do dia anterior, mas já depois do prazo, uma oferta da ITV de 262 milhões de libras para passar 30 jogos.
O, o executivo que está encarregado daquela situação, que é um cara que vem do mundo empresarial, que era, digamos, o executivo-chefe da Liga de Futebol, um cara chamado Richard Perry, que jamais imaginou se meter nessa confusão, ele vira e fala assim, mas agora eu não posso descartar essa oferta, porque senão os clubes vão me matar, se descobrirem que eu Sim. descartei uma oferta de 260 milhões. Eu Uhum. também não posso aceitá-la sem dar direito ao outro concorrente de fazer uma contra-oferta. Então, na verdade, eram envelopes fechados, mas não foi envelope fechado para o Murdoch, Sim. porque ele teve acesso a essa oferta. E Uhum. aí o representante do Murdoch nas negociações telefona para Nova York, 4 horas da manhã, e diz para o Murdoch, nós vamos ter que colocar mais 30 milhões de libras. E o cara está perdendo 1 milhão de libras por semana, ele está correndo um sério risco de insolvência e falência, etc. Ele resolve colocar todas as fichas e topa fazer a contra-oferta, e essa é a contra-oferta que é aceita, são 304 milhões de libras pelo quadriênio que vai de 92 a 96. 92 a 93, 93 a 94, 94 a 95, 95 a 96, são Então, aí o Murdoch, enfim, se endivida até o último fio de cabelo, mas encontra a mina de ouro, né? Mas ele teve trabalho também, né? Tanto ele quanto os clubes que se separaram da AFL, da EFL, e tinha, para começo de conversa, um mercado interno gigantesco, né? Para ele abrir, porque praticamente não tinha futebol consumido dentro da Inglaterra ao vivo, né? É, Mas depois teve um segundo degrau, aí já começando nos anos 2000, em que eles também foram atrás das transmissões internacionais, né? E aí o bolo cresceu exponencialmente. vai crescendo exponencialmente, assim, só para dar uma ideia para o pessoal, como é que foi crescendo. Em Uhum. 97, era 304. Em 97, renovam por 670 milhões de libras. Em 2001, a coisa chega no bilhão. Deu bilhão, como disse o Ciro, né? 1,1 bilhão de libras. Lembremos que essas coisas têm que ser ajustadas pela inflação, viu, gente? Então, assim, 1,1 bilhão em 2001 vai dar, sei lá, pelo menos 4 bilhões hoje, pela inflação do Reino Unido. Economistas que estejam nos ouvindo, perdão a conta de padaria, mas é só para lembrar o pessoal que não é apenas, digamos, 7 bilhões de reais no dinheiro de hoje, é muito mais do que isso, certo? Em 2004, renova-se mais ou menos pelo mesmo valor. Em 2007, nós vamos para 1,3 bilhão. Em 2010, mantemos esse valor de 1,3 bilhão. Depois, em 2013, já são 2,3 bilhões. Em 2016, são 4,1 bilhões. E a coisa vai nesse E ritmo. esses números todos que você É só para o mercado citou. interno. Ah, boa. Uhum. Só Olha para o só, mercado interno. caramba, hein? Isso é Nossa. só para Uhum. transmitir. Isso é só Perfeito. para transmitir na Inglaterra. Depois, não imediatamente, né? Mas Sim. depois vão se negociando valores para cada mercado internacional. Então, eu posso te dar o número, por exemplo, de Então 2022 para era o um mercado. mercado totalmente represado e que se mostrou essencial para a sobrevivência do próprio esporte, né, e da TV em muito sentido, né. Absurdo de crescimento, assim. A E aí relação você. foi totalmente, né, lá e cá, né. Os 2 lados, Eles. faturaram muito com a associação, né. Isso salvou o Murdoch, né? O futebol Uhum. salvou o Murdoch duas Isso vezes. e o Murdoch salvou o futebol também, né, Salvou, entre aspas, de o certa futebol, forma. porque, de certa forma, aquela coisa estava viciada, né? Ia acontecer de qualquer forma. Ia acontecer de qualquer forma, e aconteceu de uma maneira, digamos, quando tem atores privados, claro, você impede que os Uhum. atores estatais Sim. operem, né,
Uhum. formação de monopólio. Só para vender para os Estados Unidos, mais um número para a turma, só para vender para os Estados Unidos o direito dos jogos da Premier League em 2022 foram 2 bilhões de libras. A libra deve estar aí quase R$7, né? 7 vezes 2, 14. Uns 14 bilhões de reais. Só para o mercado dos Estados Unidos. Então, para concluir, dizendo o mais importante, uma das coisas mais importantes, que é como esse dinheiro é dividido, né? Ele é dividido entre os times da Premier League segundo um critério que me parece muito, muito bom, que mantém a competitividade e que não deixa de reconhecer méritos esportivos e tamanho de torcida. Esse método é o chamado 50, 25, 25. Você pega toda a cota e Só uma 50... pergunta, Idelber. Esse método, ele começou desde o início, foi assim, Começou ou ele desde o foi início. evoluindo? Certo. Ele começou desde o início. Já em 92, a divisão do Sim. dinheiro é essa. Ela Perfeito. 50% é dividida igualmente para todos os 20 clubes. 20, não 92. Sim. Porque o problema anterior era esse, né? Você tem uma liga, o campeonato era de 20 clubes, mas a liga tinha 92. E você tinha que dividir ali com Macclesfield, e Southend United, etc. Aí, claro, aí fica impossível, né? Fica impossível, inclusive, negociar, porque como é que você vai chegar a um acordo com 92 atores, né? 25% é baseado em mérito, a divisão por mérito, a partir da posição final do time na liga, tá? Então, quem termina em primeiro recebe 20 shares, quem termina em segundo recebe 19 shares, até o 20º que recebe 1 share, certo? Isso significa que esses 25% são divididos de tal forma que o campeão recebe 20 vezes o que o último colocado recebeu. Mas essa unidade é apenas 25% do total do dinheiro, certo? Os outros 25% são divididos de acordo com o número de jogos transmitidos na televisão, mas tem um mínimo de 10 jogos para todo mundo, certo? Porque como é TV por satélite, você, enfim, pode transmitir, nada impede que você transmita 2 jogos ao mesmo tempo, né? Basta ter 2 telas. Ou 2 canais. Pois bem, essa divisão se mantém e ela cria um mecanismo em que o tamanho da torcida é recompensado, a performance esportiva é recompensada, mas a razão do que ganha mais para o que ganha menos é 1,6. Ou seja, a desigualdade, né? A desigualdade é essa. Então, para tomar números aí de 2 anos atrás, eu acho o clube que mais recebeu, que foi o Manchester United, recebeu 1,6 vezes mais do que o último, que, se não me engano, naquele campeonato era o Luton Town, alguma coisa assim. Então, essa é a fórmula. Só para pisar um pouco, né? Que isso às vezes a gente acaba, os clubes no Brasil acabam discutindo muito em cima dessas fórmulas. Aqui esse número, nessa razão de 50, 25, 25, as chamadas ligas brasileiras, elas estão operando mais próximo de 40, 30, 30. A gente ainda vai falar mais sobre o Brasil em outros momentos, mas na Inglaterra houve essa divisão mais igualitária, né, que preponderava mais a parte igualitária da divisão, né, mas é importante que a gente diga que isso diz respeito só também ao direito de transmissão. Nada impede que aquele clube que é o clube mais tradicional, que tem a maior torcida, possa explorar essa torcida de outras formas, né? Com marketing, qualquer tipo de patrocínio. Tudo que não for televisão, né? É o terreno livre para o clube fazer como achar melhor, né? Não existe Aqui teto. não existe teto. Aqui é apenas a divisão de TV, que, claro, como é a fatia mais importante do faturamento,
tem um peso e por isso também, além disso, como é governado em geral por uma liga centralizada, então é possível fazer essa negociação e para que essa fatia que tem um peso importante seja mais ou menos igualitariamente distribuída, que possa compor esse valor, tanto com uma parte mais igualitária, como outra parte móvel, né, influindo ali dois fatores, né, que é a parte esportiva e a parte da torcida em si, da audiência que o clube angaria para a TV, né. Então, Exato. no fundo, é um modelo que se tornou paradigma, né. As discussões vão se esses números 50, 25, 25 vão ser divididos da mesma forma ou se vai operar de outra maneira. Então, é importante que a gente entenda como o que significa cada terço, né, da composição desse valor, né. Exato. Então, nos próximos episódios, a gente vai trazer convidados. Temos Sim, aí 2 convidados especialistas na questão que entendem televisiva, do assunto, né. na questão da distribuição do dinheiro, e Uhum. vamos focalizar especificamente o Brasil. E a questão do Brasil, essa é a nossa promessa para os próximos episódios, mas a gente achou que valeria a pena dar uma introdução sobre o grande paradigma da venda de direitos de televisão no futebol, que é a Premier League. A Premier League é filha da televisão nesse sentido, né, da televisão por satélite. Ela Certamente. nasceu no Uhum. bojo da disputa pelos direitos de transmissão por televisão. Então, o modelo, enfim, é muito bem sucedido. A gente não precisa, obviamente, copiar tudo, mas a gente precisa conhecê-lo, É porque é um isso. modelo que deu certo. Perfeito? Então É isso. vamos finalizar por aqui, já deixando o convite, né, para que vocês nos acompanhem quando a gente, nas próximas semanas, for pegar mais a fundo como esse processo se deu no Brasil. E estamos aqui toda sexta-feira no canal do Meio. Nós somos Meio de Campo, Futebol e Sua História. Eu e Delba Velar. Um abraço, por favor, deixe seu like, seu comentário, nos conte o que você gostaria de saber dentro pergunte o que você quer saber a respeito desse tema e a gente se vê nas próximas semanas. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Jogo Pesado começa agora. As principais candidaturas estão postas e a fase de aquecimento passou. Você provavelmente já tem uma opinião sobre a eleição, mas ela é baseada no quê? A edição de abril da pesquisa Meia Ideia já está no ar. São dados exclusivos, sem filtros partidários, sobre a intenção de voto e o que o eleitor realmente está pensando. Quem é assinante premium recebe o relatório completo em PDF para não ficar sem argumento e para usar de base em debates e conversas. Além da pesquisa, você também garante acesso ao nosso pacote eleições com os bastidores de Brasília que você não lê em outro lugar. Tem ainda vantagens como descontos nos cursos do Meio, acesso ao catálogo completo do nosso streaming e mais 2 newsletters especiais por semana com matérias e entrevistas exclusivas sobre o ping-pong político. São apenas R$15 por mês para ter informação antes de todo mundo. Assina o Meio Premium. Lugar de quem pensa de verdade é aqui no Meio.